Graças a Deus. Irmãos, antes de retomarmos a sequência do que queríamos compartilhar, eu queria lembrar que nós temos um juiz, nós temos um advogado e nós temos um acusador. Satanás é nosso acusador. Está lá escrito que ele acusa os irmãos dia e noite. E Satanás sabe o poder que a acusação tem para abater e desanimar. Uma pessoa sob acusação, sob reprovação, continuamente ela não se sustenta. Ninguém aguenta viver sob acusação e sob reprovação. Como nós administramos isso? Que nós precisamos encontrar aquele ponto onde reconhecemos a nossa falhabilidade, reconhecemos a nossa fragilidade, sabemos que somos incapazes, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e ao mesmo tempo sabemos que Deus nos estendeu uma justificação. Justificar significa inocentar, isento de culpa, não somos mais culpados. Não é que nós não cometemos pecados, mas alguém pagou por isso. É muito importante entendermos isso. Eu, quando li a epístola de João, eu ficava confuso quando ele afirma assim: se, amados, ele diz, né? João, cheio de amor, ele diz: amados, se o nosso coração não nos acusa, tenhamos paz com Deus. Bom, pensa, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que todas as coisas, conhece nosso coração. Eu dizia: tá bom, João, Deus conhece meu coração, Deus é maior que todas as coisas, mas continua me acusando. O que é que eu faço com isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo essa sensação de reprovação? É muito importante distinguirmos o que é aquela convicção de pecado que procede do Espírito Santo e o que é uma acusação de Satanás que abate a nossa alma. Todas as vezes que ocorrer ao nosso coração que nós não vamos conseguir, que estamos fazendo de novo, que somos incapazes e que é melhor desistir, isso não procede do Espírito Santo. Isso é uma acusação de Satanás. Todas as vezes que vem uma tremenda convicção de erro e de pecado, acompanhada de quebrantamento, de arrependimento e muitas vezes de choro, cheio de esperança no perdão de Deus, isso procede do Espírito Santo. Então, relendo a carta de João, eu entendi o seguinte: ali é uma carta, e não está dividida em fascículos ou em capítulos, é uma carta. E no início da carta, João já havia tratado desse problema da culpa. Ele diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Aí ele acrescenta e diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Primeiramente eu perguntei assim: mas peraí, João, estou lá tentando conversar com o João, como assim fiel e justo? Não deveria estar escrito aqui que se confessarmos nossos pecados, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é paciente, ele é longânimo para nos perdoar os pecados, ele é amoroso para nos purificar de toda injustiça? Mas, irmãos, perdão de pecados não é uma questão de amor, ou de bondade, ou de paciência, ou de longanimidade. Nenhum desses atributos de Deus pode perdoar nossos pecados. Perdão de pecado é uma questão de justiça. Deus é justo. Está escrito que todo pecado recebeu justo castigo. Deus nunca deixa para lá o pecado de ninguém, de pecado nenhum. Em Naum capítulo 1, verso 3, está escrito: Deus jamais inocente o culpado. Sua espada está desembainhada para a vingança. Deus não é inocente, Deus nunca passa a mão na cabeça e diz assim: olha, dessa vez passa, tá? Não repita não, mas vou deixar para lá. Irmãos, Deus não deixa para lá. Porque se Deus deixar para lá, se Deus não
julgar o pecado, Deus se torna injusto. Deus se torna mau. Ele se corrompe. Ele é obrigado, por sua justiça, a punir o pecado. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, está dizendo o seguinte: o grande amor de Deus não poderia perdoar nossos pecados. O que o amor faz é não levar em conta a ofensa, mas não perdoa. Que perdoa? Perdoar é um atributo da justiça. Deus teria obrigatoriamente que punir os nossos pecados, mas isso só poderia acontecer na vida de alguém justo que nunca pecou. Ser oferecido a Deus como sacrifício por nossos pecados. Então, quando Deus condenou a Jesus, Ele cumpriu sua justiça. Então, quando a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque assim, desculpe, só voltando um pouco atrás, eu disse que o amor de Deus não poderia nos perdoar os pecados. Então, o que é que o amor de Deus poderia fazer? Fez, deu seu Filho. O amor não pode perdoar. Aí Deus deu seu Filho, para que seu Filho na cruz levasse a nossa culpa e nos justificasse, e nos isentasse de culpa, e nos inocentasse, porque Ele levou sobre si a nossa condenação. Então o amor de Deus, pelo sacrifício de seu Filho, perdoa os pecados. Mas sem aquele sacrifício, o amor de Deus não poderia perdoar, porque não é atributo do amor perdoar pecados, ou justificar pecados. Justificação e perdão é o atributo da justiça. Então, quando Deus diz, quando a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, está dizendo o seguinte: Ele é fiel. Fiel a quê? Ele é fiel à sua aliança. Deus fez uma aliança conosco. Por essa aliança, por esse contrato, a aliança, irmãos, é um contrato. Contrato seria a palavra mais moderna para poder qualificar uma aliança. Por esse contrato, por essa aliança, Deus se compromete. Então, o contrato envolve sempre duas partes, né? Não tem um contrato unilateral. Tem sempre duas partes envolvidas no contrato. Nesse contrato, Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. A nossa parte é confessar os pecados, é nos arrepender. E a parte dele, perdoar. Então, se cumprirmos nossa parte, Ele é fiel a essa aliança. Deus não se move pelo que está sentindo, Deus se move pelo que Ele se comprometeu a fazer. Esse mesmo texto, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu li esse texto a primeira vez, as primeiras vezes, eu pensava assim: puxa, Deus gosta tanto da gente, gosta tanto, que Ele chegou a sacrificar seu Filho por nossa causa. Não é isso não. Deus não estava gostando da gente, Ele estava irado. Quando nós avançamos em João 3,36, ao mesmo capítulo, 20 versículos adiante, está escrito assim: aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre este permanece a ira de Deus. Na sua ira, Deus amou. Amor não é um sentimento, é uma decisão de fazer aquilo que é necessário e bom. Na sua ira, Deus amou e deu seu Filho. E Ele nos perdoou pelo sacrifício de seu Filho. Mas não é que Deus estava se apaixonado pelo homem, que não podia ver o homem se perder. Não foi isso não. Deus precisava cumprir seu propósito. Deus não torna atrás no que Ele decidiu. Ele criou a família. Ele iria conquistar essa família, ainda que Ele pagasse o preço para isso. Nesse amor, decisão, Deus deu seu Filho e nos remiu. Pois bem, nesse contrato, Deus assume esse compromisso. Se você confessar, eu perdoo. Então vale o contrário: se você não confessar, eu não perdoo. Se você não se arrepende, eu não perdoo. É contrato, é aliança, é concerto entre duas partes. Então Ele é fiel a esse contrato. Nós temos que ter segurança que Deus não vai falhar. Então, quando você se arrepende e confessa, independentemente do que você está sentindo, Deus perdoa. Não espere sentir perdão. Ele se comprometeu, Ele não mente. Pense na guerra da secessão dos Estados Unidos. Abraham Lincoln decretou libertação para os escravos. Os escravos não sabiam
permanecem escravos. Então ele mandou o exército para garantir que sua vontade se cumprisse. Não depende do que se sente. O escravo estava livre e disse, mas eu me sinto escravo. Eu não sei, mas você não é mais. Você está livre. Mas eu me sinto, você não sinta mais. O diabo se aproveita dessa oscilação de nossos sentimentos e nos acusa e diz, você não consegue, você não pode, você fez de novo. Deus está cansado de você, desista. Ele acusa em cima do que sentimos. Então, independentemente do que eu sinto, eu tenho que crer que Deus é fiel, Ele não torna atrás. Ele tem um contrato comigo. Se eu cumpro em arrependimento e confissão, Ele perdoa. O que mais? Ele é justo. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que fiel? Ou melhor, por que justo? Irmãos, isso é a realidade, a verdade espiritual que Satanás quer ocultar de nós. Mas é assim, se Deus já condenou seu filho pelo meu pecado, Ele não pode mais me condenar. Se eu me arrependo, confesso e abandono meus pecados. Deus não pode punir duas pessoas pelo mesmo pecado. Isso é injusto. Se Deus puniu Jesus, e eu criei em Jesus, e recebi a justiça de Jesus, e Deus ainda me pune, Deus é injusto. Mas Ele não é injusto, Ele é justo. Então, quando eu confesso e creio nisso, Ele é fiel ao seu contrato, e Ele é justo para me perdoar. Porque se Ele me punir, Ele é injusto. Já puniu Jesus? E Jesus foi feito a minha justiça. Satanás não quer que nós entendamos isto. Ele quer que nós nos afirmemos em nossa justiça própria. Ele tenta nos levar ao engano para pensarmos assim, não, eu vou fazer tudo certo para Deus me aceitar. Depois que eu parar de errar, aí eu volto, porque aí Deus vai me aceitar. Como que diz, agora eu mereço. Não, irmãos, nós não merecemos nunca. E não conseguiremos nunca ser Ele. Então o caminho do discípulo é o caminho de humilhação. Quantas vezes eu vou dormir me sentindo reprovado com Deus? Porque não consegui cumprir naquele dia tudo aquilo que eu sei que Deus quer para mim. E faço o que com a minha miséria? Se não levar lá ao Senhor, o Senhor, sou eu de novo, atrapalhado, querendo e não conseguindo. Esse é o nosso caminhar. Uma vez Deus disse para o povo de Israel, o vosso amor é como a névoa da manhã que cedo passa. E quantas vezes nos sentimos assim? E fazemos o quê? Outra vez, nos humilhamos. Renovamos a nossa definição de amor e compromisso com Ele. E a definição de não voltar agredido, não voltar ferido. E se acontecer? Nos humilhamos. Davi diz assim, eu sei que tu não te agrada de sacrifícios, senão te daria. Se você fosse como os ídolos, que são demônios, que querem apenas sacrifícios, eu te daria 10.000 novilhos, bezerros, rios de azeite, mas tu não te agrada disso. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Davi estava cheio de culpa, mas eles conheciam o Deus a quem ele servia. Quando o marido de Jezabel, eu não lembro que eu disse, Acabe era um perverso, havia desviado Israel dos caminhos do Senhor, havia destruído os altares do Senhor e construído dentro do templo altares a Baal. O povo estava confundido, já não sabia quem era Jeová e quem era Baal, se servia a Jeová ou se servia a Baal. Foi necessário que Elias os confrontasse. Mas Deus já estava saturado de Acabe, disse Elias vai lá e amaldiçoe Acabe e toda a sua descendência, a sua geração toda lá. Elias foi e amaldiçoou. Acho que fez até com gosto, né? E foi embora. O que fez Acabe? Rasgou suas vestes, se assentou em pano de saco e cinza e chorou. Disse Elias, volta lá. Eu fico imaginando Elias dizendo assim, mas Deus,
Acabe aquele perverso. Deus disse: você não viu que ele se humilhou? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, ainda que seja Acabe. Não é só Davi, não. Pode ser um Acabe perverso, e pode ser eu e você, carregados nossas culpas diante do Senhor. É humilhação e quebrantamento. Confessando nossos pecados, nós somos perdoados. E Deus quer renovar a nossa consciência diariamente. Nós precisamos recorrer ao sangue do Cordeiro diariamente, porque nós somos imperfeitos. Então não deixa aí a culpa se acumular na sua consciência e Satanás se acusar, porque você vai desanimar, você vai se abater, porque você vai desistir. Não caia em engano de primeiro consertar tudo para voltar, fazer tudo certo para chegar com crédito diante de Deus. Chegue humilhado, porque Ele te ouve. E Ele te justifica, te inocenta, pelo mérito do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Vamos voltar então aqui. Falávamos em Mateus 28, a ordem que Jesus nos deu, conectamos isso com o propósito eterno, que o sinal aguardado tem que nos levar a cumprir a meta, a alcançar o alvo de sermos iguais a Jesus. É o nosso desafio. E também havíamos feito a conexão com Efésios 4, quando falamos que os ministérios específicos devem atuar de tal maneira. Esses são os ministérios específicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Devem atuar de tal maneira que levem ao correto ordenamento dos santos. Ou seja, correto ordenar é correto relacionar os membros uns com os outros, de maneira que os membros cumpram o seu papel, desempenhem o seu serviço. E quando um membro desempenha o seu serviço, o corpo é edificado, o corpo cresce. Eu gosto de usar uma comparação bem tosca, bem estranha, só para deixar bem patente isso. Alguns aqui já ouviram algumas vezes. Mas imagine que minha mão, ao invés daqui da extremidade do braço, estivesse no topo da cabeça. Para que é que eu quero a mão aqui? Para que serve a mão aqui? Para servir de cabide? Eu brinco dizendo, eu não sou morcego para dormir pendurado. A mão que serve para nada, só atrapalha. Uma mão aqui, ela não está corretamente ordenada. Então ela não pode desempenhar o seu serviço aqui. Eu tenho que tirá-la daqui e correto ordená-la aqui na extremidade do braço. Eu tenho que relacionar a mão com o braço, porque é aqui que ela vai funcionar. É aqui que ela vai desempenhar o seu serviço. Imaginemos que minhas orelhas, que são grandes, meu apelido quando era pequeno era elefantinho duro, e topogijo, orelha da banda e por aí vai. Que meus orelhões, ao invés de estarem aqui, estivessem na sola do pé. Eu estou calçado, eu estaria surdo. Para que serve a orelha na sola do pé? Para nada. Um membro não pode ser colocado de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ele não vai funcionar bem. Então, ao ministério específico, cabe ver quem está funcionando bem com quem. Como relacionar os membros de maneira que eles possam desempenhar o seu serviço. Eu tenho que tirar a orelha dali e botar aqui, porque aqui ela cumpre o seu papel. Eu não estou dizendo com isso que cada membro do corpo de Cristo tem um papel muito específico nisso, não. No fim, o trabalho é muito igual o que todos têm que fazer. Eu estou dizendo que alguns relacionamentos funcionam melhor do que outros. Então, quem está sobre tem que olhar como bispo e supervisor e ver quem está funcionando. Os responsáveis pelas igrejas, nas casas, olhar para aqueles santos que se reúnem na sua casa e pensar assim: João está discipulando José, mas o que é que acontece nessa relação de discipulado? Está funcionando? Ou é pro forma? Maria está de companheirismo com Joana, o que acontece nessa junta? Funciona ou é pro forma? O líder tem que saber, o cooperador tem que saber, e tem recursos para isso. Mas estou querendo explorar que o corpo de Cristo é formado por membros vinculados uns com os outros, relacionados,
A isso chamamos de correto ordenar o corpo. A Bíblia fala disso claramente, mas eu nasci e cresci na igreja evangélica e nunca ninguém me disse o que é junta e ligamento no corpo de Cristo. O que é isso de aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem o seu serviço? O que é correto ordenar para que desempenhem o serviço? Como é que isso funciona? Porque a igreja parecia não um corpo, mas um saco de membros, uma sacola de membros. Se tivesse aqui do lado uma caixa cheia de membros, orelha, olho, nariz, boca, mão, pé, fígado, coração, era um corpo. Passa a ser corpo quando os membros são relacionados de forma adequada, para que o corpo, de maneira harmonizada, tenha força e capacidade de serviço, que ele possa trabalhar, produzir. Então os membros estão bem relacionados para isso, e todos os membros e todos os órgãos do corpo estão unidos, não tem nada solto aqui dentro, não. Se o fígado, o rim, tivesse solto, quando eu ficasse cabeça para baixo, vinha tudo para a goela, né? Não, está tudo grudadinho ali. Aos ligamentos que unem os membros, os órgãos entre si, os membros uns aos outros, as juntas e ligamentos. O que é que Deus está dizendo, irmãos, quando usa essa figura? Quando lemos 1 Coríntios 12, de 12 a 28, quando lemos Efésios 4, de 11 a 16, Deus está dizendo o seguinte: o Espírito Santo está usando uma realidade física, humana, que é o corpo humano, para ilustrar uma verdade espiritual, uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo. O que o Espírito Santo está nos ensinando é o seguinte: assim como o corpo humano funciona, o corpo de Cristo tem que funcionar. Por isso foi usada essa expressão, corpo de Cristo. Funciona igual. Como é que funciona o corpo? Com os membros relacionados. São relações fortes. Tente arrancar esse dedão aqui de minha mão. Não vou deixar, não. É difícil arrancar o dedo aqui, vai ter que me anestesiar. Se anestesia, ninguém arranca meu dedo, não, porque eu vou dele. Depois a pessoa chuta, dou de pancada nele, deixa meu dedo aí. Um membro não é facilmente arrancado do corpo, se ele está bem vinculado. Um exemplo simples é a construção. Não sei se tem algum pedreiro, algum construtor aqui, algum engenheiro. Não sei quantos blocos foram usados para construir um galpão como esse, por exemplo. Vou chutar aqui, tá? Imagine se é 10 mil. Aí antes de chegar, antes de construir, só estava aqui o terreno já planeado e tal, fundamentos lançados, agora vai edificar. E chegam os caminhões, deixa que fora 10 mil blocos. Aí de noite, chega o gaiato, com um carrinho de mão, que se chama carro de mão também, um carrinho de mão, pega 10 blocos dessa montanha de 10 mil e vai-se embora. Quando o construtor chegar pela manhã, ele vai sentir falta de 10 blocos, daquela montanha de 10 mil? Não. Mas depois que esses blocos são edificados uns sobre os outros, como pedras vivas que nós somos na casa de Deus, e comparando aqui com a construção civil, com esse galpão já levantado, com os blocos aqui, vem alguém de noite e tirar um bloco daqui. Vai ter que usar uma ponteira, né? Uma marreta, uma talhadeira, treme a parede toda. Nós não somos pedras vivas para estarmos separados e soltos por aí. Qualquer um carrega. Nós somos pedras vivas edificados uns sobre os outros, unidos com a argamassa do Espírito Santo, que não nos deixa separar. Isso é igreja, é edificação, é um corpo funcionando. São várias figuras para ilustrar uma mesma verdade. Então, voltando à figura do corpo, alguém teria que pensar assim: como é que vou unir o corpo de Cristo, igual o corpo humano é unido, com todos os membros relacionados e funcionando? Teria que se pensar em relacionamentos fortes, comprometidos, duradouros. Então alguém pensou assim: bom, discipulado. Por que se pensou em discipulado? Porque a Bíblia não diz que junto ligamente é discipulado. Diz apenas que o corpo está unido por juntos ligamentos. E que juntos ligamentos, naturalmente, como no corpo humano, são relações fortes e resistentes que não se rompem facilmente. Como fazer isso? Bom, Jesus deu a ordem:
Vão, façam discípulos, batizem e ensinem a guardar. É possível ensinar alguém a guardar todas as coisas sem ter um compromisso com essa pessoa? Se encontra quando der, quando acha bom, de mês em mês. É possível ensinar alguém a guardar sem relacionamento próximo e firme? Não. Então se pensou, por que não considerar que essa relação de fazer discípulos, que passou a se chamar de discipulado, seja uma junta do corpo de Cristo? Por que não considerar que esse relacionamento seja um relacionamento forte e resistente para unir um membro ao corpo de Cristo? Me parece muito lógico. Se alguém não gosta de discipulado, não tem problema, invente outro nome qualquer. Mas invente uma maneira de garantir o corpo estar vinculado com todos os membros funcionando e produzindo. As juntas é para isso, para os membros desempenharem o seu serviço. Que mais? Pensou-se em companheirismo. Por que pensou-se em companheirismo? Se alguém não gosta desse nome, inventa outro qualquer. Eu não tenho crise nenhuma com o nome, não. Um dia eu brinquei com os irmãos, se chama de Cosme Damião, sei lá, qualquer coisa serve. Desde que funcionem, que relacionem entre si. E produzam. Porque um corpo bem vinculado produz. Um corpo bem ajustado produz. O corpo de Cristo é corretamente ordenado, os membros são corretamente ordenados para produzir, para trabalhar. A Bíblia está cheia de referências sobre não ser apenas um. Desde a criação, quando Deus criou o mundo, diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá na Torre de Babel disse, desçamos, plural. Não foi uma pessoa, foi a Trindade falando isso. Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Dois resistem melhor ao seu inimigo. Para buscar um burrinho, Jesus mandou dois. Para que dois homens para soltar um burrinho? Só vai dois. Para preparar a mesa lá, o cenáculo para a ceia, mandou dois. Quando mandou expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho, mandou dois. Sempre dois. Por que nós não podemos na igreja vincular entre si duas pessoas com maturidades semelhantes, para que juntas se aconselhem, para que juntas orem, para que juntas preguem o evangelho, para que juntas façam discípulos? Por que não podemos? Por que deixar por conta de cada crente fazer o que quer, a hora que quer? Os ministérios específicos foram estabelecidos para ajudar os santos a se relacionarem e se vincularem em relacionamentos comprometidos. Vou dar um exemplo disso. Disso de fazer discípulos. Eu tenho contado várias vezes essa história. Estávamos em Salvador, encontro, acho que com discipuladores, não me lembro, com toda a igreja, na Caixa d'Água, quem conhece Salvador sabe onde fica esse bairro, na Escola Parque, na Caixa d'Água. Eu morava no Lobato, é um subúrbio. Tinha que pegar 2 ônibus para ir do Lobato para a Caixa d'Água. Eu tinha 3 filhas. A mais nova tinha 1 ano e pouco, nem tinha 2 anos ainda, era um bebê. A mais velha tinha 6 anos, a outra tinha 4. E nós não tínhamos carro. E fomos de ônibus, eu e minha santa sofredora. Quando a gente quer sofredora, vocês vão entender. E lá vamos nós para o encontro. Lá termina o encontro, Marcos, que era meu discipulador, se vira para mim e diz, Vanjo, vamos ali comigo em Feira Santana? O que é que a cabeça de um discípulo pensa hora dessa? Como é que funciona a cabeça de alguém que está sendo ensinado a guardar? Aquela atitude de aprendiz. Eu olhava para Marcos assim, ele tem mais para mim do que eu para ele. Ele está me ensinando, ele está me chamando. Eu pensei assim, e essa é a cabeça do aprendiz, meu irmão. Eu pensei assim, se Marcos quisesse apenas companhia, ele diria assim, irmãos, eu vou ali em feira, alguém quer ir comigo? Mas ele não fez isso. Eu disse, vai, Ju, vou para você. Tem coisa aí. É Jesus chamando Pedro e João e Tiago e disse, vem aqui comigo. Ele não dizia lá, chama Bartolomeu. Tomé está aqui sem fazer nada, eu estou te ocupado. Eles foram. E eu fui. Mas antes ele disse, Marcos, é o seguinte, eu vou. Mas primeiro eu preciso levar Gina em casa. Não chovia torrencialmente. Essa chuva brava que deu conta de tarde,
Acho que hoje também choveu bastante. Chovia assim, copiosamente, mas não era rápido não, estava a manhã inteira chovendo. E estava minha esposinha com 3 crianças, sacola, material para brincar ali, para ficar escrevendo durante o encontro, merendeira, é tudo ali. Eu digo, eu preciso levar minha esposa em casa, eu deixo ela lá e venho me encontrar com você e nós vamos. Disse, Wander, não vai dar tempo. Eu vou sair daqui 1h, 1h30. Esse horário você vai estar chegando, no louvado está indo. Não vai dar tempo. Eu disse, agora. Irmãos, eu tinha um álibi perfeito, inclusive cumprindo a doutrina de cuidar da minha casa. Eu disse, Marcos, é o seguinte, está chovendo, eu não tenho um carro, desculpa, eu sinto muito, eu queria muito ir, queria mesmo, eu tenho que levar minha mulher em casa. Tá bom, está resolvido. Aí, irmãos, o marido tem que passar um cheque e ter saldo na conta, né? Porque eu disse assim, esposa, é o seguinte, bem, Marcos me chamou para ele em Feira de Santana, mas não vai dar tempo de levar você em casa. Será que você poderia ir sozinha, levando essas crianças todas? Aqui há 2 coisas importantes, irmãos. Gina sabia que a minha marca no trato com ela não é essa, de deixar ela pegar o pior e eu ficar de boa. Ela sabe que a nossa história, o difícil faço eu. É como dizia para os irmãos ali, só tem uma cama e eu durmo no chão. Só tem uma laranja do umbigo, a parte do umbigo é dela, a parte mais doce. Ela sabe disso, que nesse tipo de dividida eu perco. Melhor para ela. Aí surge a eventualidade. Eu tenho que configurar o saldo, se tem saldo na conta para passar um cheque desse tamanho. E qual é a coisa importante aqui? É para as irmãs. As mulheres estarem conscientes que estão casando-se com homens para serem suas ajudadoras, para que eles cumpram a missão que lhes foi confiada. E cooperarem com eles nisso. E isso envolve sacrifício. Muitas vezes, ela me disse, amor, fica tranquilo, eu me viro. Dinheirinho na mão, então, vou pegar 2 buzu com 3 crianças, debaixo de chuva, para o marido estar com um carro de circulador. Só que aí, Marcos me liga, eu fui para casa de alguém mais perto, né? Ele me liga e diz, Wander, é o seguinte, me desculpe, mas não vai dar, eu não sabia, rapaz, me desculpe, mas eu estou de carona, o carro já está cheio, não tem vaga para você. Disse, Marcos, é o seguinte, minha mulher já está na chuva, amigo, eu vou. Aí não tem jeito, eu vou. Se eu pegar um ônibus aqui em Salvador, para me encontrar com você em Feira de Santana, você me pega na rodoviária? Pega, então eu vou. O que é que eu faço? Passo na casa do discípulo e faço com ele o que o Marcos fez comigo. Vamos ali? O que é que ele faz? Vamos. Discípulo que faz discípulo. Não tem como ensinar a guardar todas as coisas em relacionamento intenso. Eu não sabia o que ia acontecer. Cheguei lá em cima da hora. Chovia tanto que eu levei mais tempo para chegar na rodoviária em Salvador do que o percurso do ônibus de Salvador para Feira de Santana. Quando cheguei lá, era a disciplina de um presbítero. Eu nem era presbítero aí. Eu sentei lá na última cadeira, eu e o discípulo do lado. Irmãos, o que eu vi acontecer não se aprende em uma apostila, em uma pregação. Quando Paulo falou para Timóteo assim, tu porém, 2 Timóteo 3, de 10 em diante, Paulo diz, tu porém tens seguido de perto. Seguido de perto. O que, Paulo? Minha fé, propósito, procedimento, pureza. Timóteo seguiu de perto. Eu queria seguir de perto aquele que pode me ensinar a guardar todas as coisas de ordenou. De situação tão grave, tão delicada, disciplinar um presbítero, o conteúdo do comunicado, a atitude do comunicado, o procedimento com a igreja, com os demais pastores, com a família do disciplinado. Então ele foi dizer assim, se eu não venho, não aprendo. Eu não estava sabendo que 1 ano e meio depois eu estaria indo a outra cidade,
já reconhecido presbítero, para disciplinar o presbítero. Mas eu tinha uma aula prática. Eu sabia com que coração fazer aquilo. Qual é o procedimento hora dessa? Qual é a atitude? Irmãos, o discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. E para isso tem que estar junto. É Marcos 3,14. Jesus escolheu 12 para estarem com ele, os enviar pregar. Em João 15, quando Jesus fala aos discípulos assim: tudo que o Pai me deu, eu vos tenho dado a conhecer. Para quem Jesus falou aquilo? Não foi para a multidão, nem foi para os 70, foi para os 12. Aliás, para os 11, que Judas vai ter saído dessa altura. Jesus tinha um grupo pequeno que andava com ele e recebia dele tudo o que ele tinha. Eu não posso dar tudo para todo mundo, mas para quem está perto. E não pode ter uma multidão perto, tem que ser poucos. O discipulado pressupõe um relacionamento forte, intenso com alguns, não pode ser uma multidão. Jesus não discipulou a multidão, ele pregou para a multidão, ele ensinou a multidão, mas ele discipulou 12, ele formou 12. Não significa que para nós tem que ser apenas 12, ou tem que ser obrigatoriamente 12, mas é um número que você atenda, um número com o qual você possa cumprir essa regra, trazer para estarem consigo, enviados a pregar. Esse Reginaldo, que eu me referi tantas vezes aqui, um dia ele foi à minha casa no sábado à tarde, foi fazer o que lá? Nada, foi estar comigo. Não era dia de reunião de discipulado, mas todo dia é dia de comunhão, ele está junto, e foi para lá. Ele chegou, eu estava fazendo minha malhação doméstica diária que eu fazia, né? Eu não tinha essa barriga toda aqui, eu fazia malhação todo dia. Eu estou lá, eu segui fazendo meus exercícios, ele presente, lá, batendo papo, na janela debruçada, a gente conversando. Aí minha filha, pequenininha, de 2 anos, sofre um acidente. Sentadinha na porta da vizinha, tinha um copo de vidro quebrado, ela apoiou a mãozinha em cima e seccionou uma artéria da mão esquerda. Era sangue. Eu não sabia que era uma artéria. Cortou a mão, levei, botei para a torneira, tinha mais sangue que água. Botou uma compressa, fiz um garrote, que até quiser recomendou hoje, mas eu fiz isso aí. E corre para o socorro. E o discípulo está junto. Irmãos, não é uma sessão de ensino, não é uma sessão de estudo bíblico, é a sua vida sendo percebida, é a sua vida sendo testemunhada, é a sua casa aberta, e lá dentro vendo você viver, como pai e marido. Isso é fazer discípulos. Como é que um pai vai na hora dessa? Dá xilique, desmaia, está dando pulo, chama o vizinho, o que o pai faz? Em outro momento, mesmo Reginaldo, um outro sábado, na minha casa de novo, eu já estava morando no bairro, a filhinha já estava maior, até 7 anos, estou lá de papo com ele, conversando. Alguém me liga do interior, um dos pastores da região lá, alguém amigo, diz: Vanjo, você tem que vir para aqui agora. Você tem cor, amigo. Uma carreta aqui, passou por cima do carro, estava 6 discípulos, morreu todo mundo, os seus irmãos estavam dentro. Assim, o Reginaldo está me olhando. Eu faço o quê? Quando Paulo diz: tu tens seguido de perto, está falando disso. Você vive comigo, você me acompanha, você conhece o propósito que move meu coração, você conhece o meu procedimento, conhece a pureza com que eu trato as coisas, você conhece a minha fé, você sabe como eu vivo de modo. Aí ele fala, na primeira carta, no capítulo 2, verso 2, aliás, na segunda carta ainda, capítulo 2, verso 2, ele diz: o que de minha parte ouviste diante de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que transmitam a outros. Paulo estava dizendo que um dia ele reuniu muita gente, muitas testemunhas, disse: Timóteo, solenemente eu quero lhe ensinar isso. Não é isso não. Essas muitas testemunhas são as várias situações em que Timóteo estava com Paulo e ouviu Paulo falar as mesmas coisas, porque a doutrina não muda e os princípios não mudam. Há um irmão que anda muito comigo lá, é um dos presbíteros hoje, chamado Davi, que o apelido dele é Chiclete, porque onde eu estava ele encostava.
Está na praça lá, a igreja se reuniu na praça, pregou o evangelho e tal, fica os irmãos ali, conversando, aconselhando, ele cortava e dizia, Evangelho, me cabe aí? E todavia, agora não, aqui é meio delicado, a pessoa que vai se constranger, tá bom, ele saía, pregar para alguém lá, e havia outra pessoa, aqui ela saía, chegava outra e disse, me cabe aí, cabe, fica aqui. Inúmeras vezes, ele me viu dar conselhos parecidos, em cima das situações parecidas, viu aplicar a doutrina, aplicar princípios, ele repete. Não precisamos ser originais na casa de Deus. Não tem problema em ser xerox. Você copia. Repetiu o que aprendeu. Esse desejo pela originalidade levou muitos a pecarem. Quer ser especial, quer ter a sua marca, a sua digital, eu sou assim, não. Eu faço o que vim fazer. Alguém abriu um caminho para mim, não foi eu quem abriu. Eu sigo nesse caminho. Na obra que eu ponho em minhas mãos, há digitais e muita gente antes de mim. Alguém precisa ter destaque nenhum. Paulo não precisava de outros Paulos, de homens iguais a ele, para fazer o mesmo tipo de obra que ele. Ele precisava de homens fiéis e idôneos para manterem o que ele recebeu. O discipulado garante isso, que a doutrina não se desvie. Então, a primeira coisa que se pressupõe no fazer discípulos, irmãos, é estar juntos. É medo de contar mais uma história? Jovem novo, sofredor. Eu estava desempregado, arrastando uma lata terrível, 3 crianças pequenas, a filha mais nova era um bebê recém-nascido, literalmente, ela nasceu em março, eu fui demitido em abril, ela nos meus exames adicionais deu problema, deu lá enfermidade, deu leucopenia, aí eu não fazia rescisão, não recebia o salário, não recebia a rescisão, foram quase 4 meses assim, e com 3 filhos em casa para dar de comer. Então, mulher para cuidar, vai deixar bonita. Tem que deixar a mulher bonita, viu, marido? Faço o quê? Fui me virar. Quando eu disse aqui que só não vendi turma no cemitério, eu fui tentar vender de tudo vocês imaginarem. Pipoca, milho coberto que ela preparava, boneco que ela fazia, botar o saco nas costas e vender por ali. Marmita para entregar nas empresas, ia vender. Tudo. Peça de automóveis, imóveis, parecia curso de inglês, panela, filtro. Parecia eu tentava vender. Nesse tempo, uma discipulinha solteira foi lá procurá-la. Aí chegou na nossa casa, com Bíblia na mão, um caderninho, caneta. Olha lá, tal, beijinho, tal, sentou no sofá e já. Tá, pode, fica aí à vontade, eu estou aqui, cuidando da casa. Gente, era uma mulher casada, com 3 filhos pequenos, um bebê recém-nascido, uma menininha de 4 anos e outra de 6, fazendo comida, arrumando casa, cuidando do bebê. Ia parar a sua casa toda para chegar para a abençoada discípula, assim, pois não, vamos estudar a Bíblia juntos? Aí a criatura ficou lá, esperou 10 minutos, esperou 20, esperou meia hora. E Gina não largava da cozinha, não largava do bebê, não largava da casa. Ela disse assim, com aquele ar bem, disse, Gina, como você não tem tempo para mim, eu vou procurar outra exploradora. Na bênção de Jesus. Parece praga de exploradora, porque essa santa casou com um moço que ficou desempregado e ela tinha 3 filhos. Ela procurou Gina e disse, Gina, como eu fui tola. Que chance eu perdi de aprender na prática. Como é que uma mulher que tinha um obreiro, que tem 3 filhos, está desempregado, não tem ninguém em casa para ajudar, como é que essa mulher ministra isso com alegria e com um sorriso nos lábios? Eu deixei de aprender e estou vivendo a mesma situação que você viveu. Irmãos, não tem como formar discípulos sem relacionamento. Não chamemos de fazer discípulos. É reunião discipulada. Você senta lá para dar estudo bíblico. Fazer discípulos é relacionar intensamente. O máximo que puder. Irmãos, isso nos rouba a privacidade. Isso toma nosso tempo. Isso afeta a nossa saúde, nosso conforto. Quantas vezes Jesus estava exaurido? Lá com o mulher samaritana, estava exaurido, exausto. No barco ele dormia.
no meio da tempestade. É impossível servir a Cristo sem sacrifícios. Nós nunca teremos um tempo favorável para o serviço ao Senhor. Sempre haverá alguma oposição, alguma dificuldade. É nessas dificuldades que a gente faz. Tem que ser feito. No sacrifício. Quantas vezes você foi trabalhar sem vontade de trabalhar? Com enxaqueca, com TPM nas mulheres, né? Um homem bravo da vida, sem querer fazer nada, mas vai, não dormir a noite toda, mas vai trabalhar assim mesmo. E por que não podemos fazer discípulo assim? É nossa vocação. Aquele senso de vocação, foi Jesus quem nos chamou para isso. Não foi o pastor que mandou. Na estrutura da nossa igreja, é Jesus mandando. Eu me lembro quando pela primeira vez ouvi falar desse negócio de fazer discípulos, ouvi falar de propósito eterno, evangelho do reino, fazer discípulos. Eu tinha sido convidado pelo mesmo Marcos, para o retiro de pastores. Eu não era pastor coisa nenhuma, eu estava entre os irmãos batistas. Embora eu tivesse sido convidado para ser pastor, me recusava porque já havia diferenças de fé. Eu não queria causar esse problema, achei que não era honesto aceitar o pastorado em um ambiente que eu já tinha divergências de fé importantes. E Marcos me chamou para o retiro, lá eu fui. E tem Ivan Baker falando sobre essas coisas. Ivan Baker e Moisés Cavalheiro, pai de Marcos. Propósito eterno, evangelho do reino, fazer discípulos. Eu me lembro, estou ouvindo Ivan falar, eu pensando assim, tem alguma coisa errada aqui. Ou esse velho está doido, está errado e eu estou bem, ou esse velho está certo, eu estou perdido. Porque nada que eu faço confere com o que está dizendo. Eu fui conferir, isso vai estar certo. Eu tinha 28 anos, ele tinha quase 70 já. E se ele está certo, é isso que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus mandou fazer. O que fiz eu? Voltei para a congregação batista, chamei meu pastor, queridíssimo, de verdade, foi quem batizou, quem me casou, uma das maiores referências de intercessão e oração que eu conheço. Um homem muito amado. Eu disse, pastor, eu vou ter que fazer discípulo. Disse, não, meu irmão, você já é uma pessoa madura, você é um obreiro, você é para gente nova, disse, não, pastor, não. Jesus mandou. Eu disse para ele, pastor, Jesus mandou. Como é que eu vou me explicar para Jesus no dia que ele me chamar para prestar contas? Disse, pastor, eu vou dizer para ele, Jesus, é o seguinte, eu queria fazer muito, mas o senhor sabe que eu estava numa igreja batista, e lá não tem isso. Nós irmãos falam muito, fazer vigília, pregar o evangelho, mas assim, fazer discípulo não tem, Jesus não podia fazer. Isso aí, pastor, Jesus vai dizer para mim assim, Evangelvaldo, eu mandei você fazer discípulos, por que você não fez? Bom, Jesus, você esqueceu que onde eu estava, ali não tinha como fazer, o senhor não sabe isso não, que lá não tinha como fazer? Ele disse, pastor, aí Jesus vai dizer para mim assim, Evangelvaldo, eu mandei você fazer discípulos, por que você não fez? Quem disse que eu fiz a estrutura A ou a estrutura B? Eu nem falei sobre isso. Eu mandei fazer discípulos. Por que você não fez? Irmãos, aquilo para mim não era uma questão de um assentimento mental. Não é que eu concordasse com aquele conceito, eu entendi que essa é a minha vocação. Eu fui posto no mundo para isso, eu fui salvo por Jesus para isso. Eu não tinha a opção de não fazer discípulos. Não tinha mais. Eu comecei a tentar fazer discípulos ali. No fim deu problema, mas eu fiz. Tentei fazer. Qual que vocês entendam, amados? É que nós não temos alternativa de não fazer discípulos. Nós não temos alternativa de não pregar o Evangelho. Nós não temos alternativa de não ter alguém a quem possamos ensinar a guardar todas as coisas. Isso deve dominar a nossa vida, definir nossas escolhas, orientar nossas decisões, inclusive profissionais. Como é que eu faço para facilitar o meu trabalho e fazer discípulos? A minha vocação. Quando entendemos isto, nós vamos tentar nos relacionar. Vamos abrir nossa porta. Irmãos, quando eu resolvi fazer esse negócio de discípulos, minha casa estava cheia de gente. E me tiraram, uma congregação que eu participava, foi no bairro de periferia, estava começando a ver essa história de tráfico de drogas, de dependente de drogas, de casa de recuperação de viciados.
Por minha casa andava lá uns 3 ou 4 maconheiros. Eu queria discipular aquela gente. Peguei o evangelho, os converteram, se batizaram lá, vamos discipular eles. E botavam na minha casa. Não é que dormiam, moravam lá não, mas frequentavam. O diabo foi da minha casa, o maconheiro também. O doutor da lei andava com Jesus. O publicano é a prostituta também. O evangelho se prega para todo mundo. E se deve discipular todo mundo. Mas se nós não dispomos a abrir nossa casa, nós não saberemos cumprir essa obra. Se não dispomos aí nos valados atrás deles, nós não cumpriremos essa obra. Então, em nossa cabeça, precisa deixar de ser um assentimento mental. Eu quero repetir essa frase muitas vezes. Uma concordância com o conceito que eu acho bom, para ser uma revelação. Uma verdade que palpite no meu coração e não me deixa fazer diferente. Esteja eu onde estiver. Lá entre os bons batistas, no bairro do Uruguai, Salvador, lá no norte da África, entre muçulmanos, de volta ao Brasil, não importa onde. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer discípulos. Lá na África, nossa casa não estava cheia de gente, de amigos muçulmanos, e nem sabíamos comunicar com eles direito, mas queríamos que ele visse a nossa vida. Como Mário diz, nós não somos alto-falantes do mundo, nós somos luz do mundo. Luz não fala, mas brilha. Somos para perto. Os contatos, os discípulos, brilha dentro dele, vive. Vou contar uma história com isso aqui, de fazer discípulos. Um irmão me ligou uma vez, meia-noite. A casa estava uma bagunça, uma briga doida lá entre ele e a esposa. Tinha chutado porta, dado muro de guarda-roupa, gritaiava. Vamos lá, pagar esse aí. Lá foi eu, meia-noite. Quer ter incomoda, sossega, peraí, cara, deixa disso, eu estava lá, sossegou. Aí no dia seguinte, fui conversar com ele, disse, rapaz, você conhece a doutrina? Não te falta entendimento. Moço, você anda na minha casa e eu na sua. Tua esposa anda com Gina e Gina com ela. Nós andamos juntos, casais, várias vezes. Pelo amor de Deus, imita. Você já sabe, conhece o conceito? Pois copia quem está cumprindo, quem está fazendo. Isso é ensinar a guardar. Vinde e vende. O incômodo de fazer discípulos, irmão, é que exige modelo. Porque não é para ensinar a saber apenas, é para ensinar a guardar. E como eu vou ensinar a guardar sem que eu esteja guardando? Aí entra a segunda condição de fazer discípulos. Primeiro é relacionar intensamente. Não sei se primeiro, não boto ordem aqui. Mas o outro é conhecer o ensino de Cristo e praticar o ensino de Cristo. Porque se você não conhece o ensino de Cristo, você vai ensinar o que está na sua cabeça. E vai criar um problema. Não é para ensinar o que eu acho, o que eu penso. É ensinar o que Jesus disse, o que Ele ordenou. Aí eu quero fazer uma proposta de desafio para todos que discipulam aqui. Eu já falei de manhã, quero repetir. Sublinha os 4 evangelhos ali, os 4 relatos do evangelho. Cada ordem de Jesus. Em Mateus 28 é isso aí. É você ter alguém a quem você possa ensinar a guardar aquelas coisas. Depois agregamos aí aspecto do ensino dos apóstolos, que não foi contemplado por Jesus. E a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. Perseveravam unânimes em quê? Na comunhão, na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Há uma doutrina na qual perseverar. O ensino que os apóstolos trouxeram, receberam Jesus e ensinaram para a igreja. Se nós não conhecemos, não podemos ensinar. Mas eu tenho medo, irmãos, que tudo isso entre nós tenha virado um folclore. A gente sabe, a gente fala, mas a gente não quer. A gente não quer fazer. Mas fazer envolve um desafio, envolve glória. Eu lembro quando Gina e eu fizemos 25 anos casados, estávamos lá no norte da África. Eu fiz um poeminha para ela,
E entre outras coisas, dizia o seguinte: esposa, eu nunca sonhei para nós os sonhos românticos. Um ninho de amor só nosso, só para nós. Nunca sonhei isso. O que eu sonhei para a nossa casa é o que nós temos: uma casa aberta, cheia de discípulos e de contatos, santos para lavar os pés, incrédulos para pregar o evangelho. Isso é o meu sonho de casado. Existimos para isso. Quero nós jovens que pensam em casar, o que eu vou fazer da minha casa? Que tipo de marido eu vou escolher? Só um bonitão? Eu vou escolher só a gatinha? É uma mulher que vai me seguir. Primeiro encontro de obreiros que houve lá nesse país, com a missão que nós estamos funcionando, perguntaram para a Gina assim: Gina, todo contato aqui foi feito com o seu marido e tal, mas nós queremos saber qual é o seu chamado missionário. Qual foi o seu chamado para fazer missões? Ela disse: eu não tenho chamado não. Não sei que negócio é esse não. Meu chamado é seguir meu marido. Ele veio para mim, eu vim. E se for para a China, eu vou com ele. As meninas, quando forem escolher seus maridos, pensam assim: eu vou seguir esse cara aí quando ele for? Eu confio que ele ama a Deus. Eu vou acompanhá-lo, se ele for lá para o Polo Norte pregar para os esquimós. Eu quero só um bonitão para eu curtir meu romantismo com ele o resto da vida. Os rapazes que sabem, essa moça bonitona que estou escolhendo vai topar ir lá para o Saara pregar para os beduínos comigo, se eu for? Digo isso para lembrar, essa é a nossa vocação. Seja lá do outro lado do mundo, seja aqui com os nossos vizinhos. Pode ser que ninguém nunca vá para lugar nenhum, mas aqui onde estamos, façamos discípulos. Amém? Amém? Bom, estamos falando de juntas e ligamentos. E por que definimos que o fazer discípulos, que o discipulado poderia ser uma junta? Porque as juntas são relacionamentos fortes, comprometidos. O discipulado é isso. Então pode ser uma junta. Que outro relacionamento? Falei de companheirismo, porque também a Bíblia não diz junta e ligamento é companheirismo. Mas tem que definir o que seria. Os que presidem, os ministérios específicos, têm que escolher. Qual é o outro vínculo que podemos criar na igreja para garantir que todos os membros estão vinculados, relacionados e trabalhando? Pessoas com companheirismo pelos motivos que eu já falei. Toda a pluralidade que a Bíblia indica, desde a criação até Jesus mandando São Paulo morrer 1 com 2. Aí é que se pergunta, o que é que acontece nesse companheirismo? Isso era um princípio tão enraizado entre os apóstolos, que mesmo quando Paulo e Barnabé se desentenderam, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas João Marcos, no meio da viagem, tinha abandonado eles, fugiu, e Paulo disse: eu não quero esse cara frouxo comigo mais não. E Barnabé disse, fico imaginando a conversa, né? Aí disse: Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, é gente boa, conheço ele. Aí ele falou: fraqueza, assim, não, Paulo, não, esse aí não. Leva, não leva, não leva, não. Se separaram. Aí Barnabé pegou João Marcos, foi salvar ele. Lá na frente, Marcos usa João Marcos, falou assim: me manda João Marcos aí, que me é útil para o ministério. Mas quem aproveitou João Marcos foi Barnabé, com sua paciência. Mas Paulo não ficou sozinho, Paulo chamou Silas. Nunca andavam sozinhos. Pedro, quando estava lá, que ele foi para Cornélio, tinha irmãos com ele. Os apóstolos andavam acompanhados. Quando andavam, estava bem claro na mente deles que o Senhor não queria que eles andassem sozinhos. O homem solitário busca seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que confia no seu coração é insensato, está lá, Provérbios 28, 26, 26, 28, é um dos dois aí, mas está lá. Eu não posso confiar no meu coração. Como é que eu vou garantir que eu não vou confiar no meu coração? Tem alguém do meu lado para me julgar, para me discernir, para me corrigir, para me colocar limites, para me animar? Estão pensando em companheirismo. E o que deve acontecer em ajuda com o período da igreja, seja de mulheres, seja de homens? Orar, se aconselharem mutuamente, se servirem mutuamente e fazerem isso juntos. É para um serviço.
É para cumprir todas as demandas que o Novo Testamento nos apresenta. E qual a atitude desses companheiros? Amor, submissão mútua, transparência, se dar a conhecer, confessar seus pecados, suas fraquezas, pedir ajuda, se perdoarem mutuamente. Se isso acontece, irmãos, de maneira regular na igreja, o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Aí nós voltamos lá para Efésios 4, de 11 a 16. Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao correto ordenamento dos santos. Quando pensar em correto ordenamento, lembra da mão, da cabeça e da orelha do pé, tá? Colocar em um relacionamento que vai produzir serviço para Cristo. Com vistas ao correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pega esses para aí e sublinha eles. Porque está indicando o motivo por que aquilo está escrito, por que foi feito assim, por que tem que unir, por que tem que relacionar. É para desempenhar o serviço. Para quê? Para edificar o corpo. Para quê? Até que medida? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ou seja, homem perfeito, a perfeita varonilidade. Se, irmãos, se os santos, eu não sei se vocês creem nisso, mas ali está dizendo, se os santos não desempenharem o seu serviço, o corpo não é edificado. Não é se os pastores não, se os santos não desempenharem o seu serviço, o corpo não será edificado. A verso 14 diz, percebam que está falando do corpo, dos membros relacionados, da edificação do corpo. Uma sequência. Não pega os versículos separados, não. Verso 14 diz, e não mais, é uma das consequências. E não mais sejamos como crianças, como meninos, agitados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Como é que eu garanto que eu não vou estar para lá e para cá agitada por tudo que é de doutrina que eu vejo na internet? Estou vinculado. É como eu falei assim, quem arrancar o dedo da minha mão, vê se você consegue? Não arranca não. Os membros bem vinculados não são arrastados por qualquer vento de doutrina. Estão vinculados, relacionados fortemente no corpo de Cristo. Ele diz, mas, a partir do verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, bem vinculado, desempenhando o serviço, se edificando, não sendo mais agitado, mas ao contrário disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando pensamos que cresçamos em tudo, irmão, pensa assim, os que têm filhos pequenos aqui, né? Um bebê, quando vai crescendo, ele não cresce primeiro a perna direita assim, uma perna grande, uma curta não. Aí cresce a sua orelha esquerda. A criança cresce harmoniosamente, todos os membros crescem proporcionalmente. O corpo vinculado é assim, cresce harmoniosamente. Todos estão desempenhando o serviço, estão crescendo em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Me permita fazer uma pergunta a vocês, se alguém se animaria a responder. O que é justa cooperação de cada parte? Alguém pode dar um exemplo prático disso? Pense no corpo humano, depois pense no corpo de Cristo. O que é justa cooperação de cada parte no corpo de Cristo, ou no corpo humano? Uma pensa na outra. Uma pensa na outra. Uma? Pensa na outra. Pensa na outra. Uma pensa na outra. Cada um pensa no seu. Uma pensa em um trabalho em que cada um dá a sua justa cooperação. O que é justa cooperação? Eu não posso dar mais do que eu tenho. Eu não posso dar menos do que eu tenho. Pensando no exemplo assim, imagine um balde de cimento. Vai concretar lá um amigo. Estou pensando muito em construção, que eu estou construindo também lá. E eu tenho uma planta, e o pedreiro que não faz a planta não, que eu afogo ele.
Ele que fuja pronto contra você. Aí você vai pegar um balde, 20 quilos. Você pegaria esse balde só com o dedo mindinho? Só com o anelar? Só com o médio? Ou só com o polegar que é mais forte? Pega com a mão, acima. É com a palma da mão que é mais firme. Então tira os dedos. Tenta pegar o balde só com a mão, seus dedos. A cooperação do dedo mindinho é mínima, mas ajuda a fechar a mão. Tenta pegar um balde assim, seu dedo mindinho. É difícil. Mas quando cada um dá a sua justa cooperação, você faz o serviço. Você desempenha o seu serviço. Às vezes, alguns santos são enganados por Satanás. E pensam assim, eu não tenho que cooperar não. Eu sou a falange do dedo mindinho. Ajuda a fechar a mão. Para segurar uma ferramenta, um instrumento. Para carregar um peso. Faça aquilo que te foi confiado a fazer. A coisa simples que todos os santos podem fazer. Todos os santos podem orar por qualquer um. Vou te contar a história. Esse irmão muito querido, ele era treinador físico do Esporte Clube Bahia, era um atleta. Ele teve uma doença degenerativa. Ele já não conseguia nem falar. Um dia ele foi lá na frente. Guido é o nome dele. O irmão do seu lado, ele falando bem baixinho, o irmão reproduzindo no microfone. Ele disse assim, irmãos, eu não posso mais pregar o evangelho. Eu não posso mais profetizar. Há muita coisa que eu não posso fazer. Meus dias são longos. Então eu quero ocupar meus dias com alguma coisa. Eu peço a vocês que botem no papel suas cargas de oração, porque eu quero passar o dia orando com vocês. Irmãos, aquele santo tem muitos motivos para murmurar e reclamar. Mas é um serviço precioso que ele podia fazer. Orar pelos irmãos. Ele passar seus dias orando. Você pode orar. Com muita gente. Você pode pregar o evangelho. Você pode socorrer os santos. Você pode hospedar pessoas. Não precisa ter uma casa bonitona, espaçosa, não. Hospeda no que tem. Minha casa sempre teve muitos hóspedes. Uma moça trabalhou conosco. No terceiro mês ela pediu demissão. Disse, o que foi, dona Vera? Está zangada com a gente? Não, vocês me enganaram. Estava brava mesmo. Por que assim, dona Vera? Como assim me enganamos? Isso aqui não é uma casa, isso é uma pousada, né? Não mora só vocês quatro aqui, não. Não temos que ter condições ótimas para hospedar. É mandamento, é um serviço. Socorrer o necessitado é um serviço. Ficar no hospital com alguém, revezando com a mãe, com o pai, que está lá com um parente enfermo, você vai render, passa a noite lá, é um serviço. Não exige eloquência, não exige nem conhecimento bíblico. Qualquer um faz. O enfermeiro inteiro lá faz, você vai fazer. Servir aos santos, estar aberto a isso. Entender que você tem uma justa cooperação para dar no serviço do povo de Cristo. Ir para casa de alguém, lavar os pratos, está alguém lá com muitos hóspedes, falar assim, vem aqui lavar os pratos hoje, viu? Vim varrer sua casa. Eu trouxe aqui uma marmita para ajudar aí, trouxe umas frutas aqui para ajudar na despesa com os hóspedes, porque o hóspede dá trabalho, né, mesmo? Né, irmão? Eu estou lá perto do Manaveira de Ismar e de Solange, ocupando o quarto deles, né? Lá de Barão, de Burguês, um quarto bonito. O hóspede dá trabalho. Aí Pedro fala, seja hospitaleiro sem murmuração. Murmura não, que ele vai embora uma hora. Espera que o hóspede vai embora, não murmura não. Quando Pedro fala isso, é porque dá trabalho. Mas, gente, nós temos que hospedar. A Bíblia diz, alguns, sem saber, hospedaram anjos.
Espera da gente. É um serviço simples. Quando pensar em serviço, não pense apenas em um pregador eloquente que tem muita coisa para falar, não. Prega para o vizinho, prega para o amigo, ora pelo vizinho, ora pelo amigo, ora pelo inimigo, abençoa quem persegue. Pratica as escrituras com simplicidade. Para vocês entenderem melhor isso. Vou pegar aqui estava olhando aqui esse forró hoje de manhã, pensando nessa ideia, que eu tenho falado muitas vezes. Não sei, aqui deve ter, acho que, contei, se não me engano, tem 18 placas completas e mais 2 metades de placa. Imagine que cada placa dessa represente, assim, uma dimensão de ministério, de serviço e de responsabilidade. Imagine que Deus concedeu a uma pessoa graça, fé e recursos espirituais para fazer serviço todo, de ponta a ponta. Mas a pessoa deixou 3 placas por fazer. Mas você olha para o trabalho dele e fala: puxa vida, olha a obra desse homem. Nome de Deus. Aí tem alguém que Deus deu graça, fé e recursos espirituais para fazer só aquela metadezinha ali. Aí a pessoa que recebeu fé para isso faz aquela metade completa. E o que recebeu graça para fazer tudo, deixa 3 por fazer. Quem fez o trabalho maior foi esse. Mas quem foi o mais fiel? Aquele. Deus não vai nos galardoar pela dimensão do nosso serviço. Ele vai nos galardoar por nossa fidelidade àquilo que Ele nos confiou. Por isso a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1. Conforme a sua capacidade. Deus não te exige mais do que você tem, não. Então, por favor, não enterra aquilo que Deus concedeu para multiplicar. É o dedo mindinho, fecha junto com a mão e pega o balde. Faz o serviço, dê a sua justa cooperação. É a cooperação daquilo que você é capaz de fazer. E não existem inúteis na casa de Deus. Todos podem servir. Todos podem pregar o evangelho, todos podem orar, todos podem servir. Nem todos serão mestres, mas todos podem pregar o evangelho. Seguindo o texto. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo no amor. Nós falávamos muito no passado que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Isso é uma catequese. Para a igreja saber que quem edifica a igreja não são os pastores. A igreja não é edificada a partir do microfone, não é, irmãos? O microfone, e aqui o púlpito, ou o que for, tem algo muito bem definido, um propósito definido e limitado. O máximo que conseguimos aqui é dar um grito de alerta quando há desvios, falar: está errado isso, faz assim, não, faz assim. Mas nós não conseguimos daqui saber se você está fazendo ou não. Não tem como um presbítero conferir daqui do púlpito se você está obedecendo ou não a doutrina. O púlpito não edifica, o púlpito alerta, aponta caminhos, desperta a consciência de alguns. Mas o serviço dos santos vai ser feito no dia a dia, nas juntas e ligamentos. O corpo de Cristo será edificado à medida que você cumpre o seu serviço. Na junta discipulado, na junta de companheirismo, em todos os relacionamentos que você tiver. Aí a igreja edifica. Vocês acham que Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Tomé, aquela turma toda, tinha condição de supervisionar 3.000 discípulos em Jerusalém? Sem WhatsApp, sem computador para botar tudo ordenado? Aí daqui a pouco vira 5.000. Como é que 12 homens cuidam de 5.000? Não cuida. Não tinha nem microfone, nem caixa de som para reunir uma multidão lá e ficar ensinando. Como é que aquele povo cresceu? Como é que aquele povo encheu Jerusalém com a doutrina de Cristo e foram acusados disso? Vocês têm sido enchido essa cidade com sua doutrina. O Sinédrio acusou os apóstolos disso. Como é que eles conseguiram? Está lá em Atos 2, 42 a 47. Irmãos, eu vou dizer para vocês que eu temo que a maioria dos discípulos acham muito bonito Atos 2, 42, mas não querem na vida deles aquilo não. Por que ela está escrito? No 42 a 47.
que eles não apenas perseveravam unânimes, mas eles estavam juntos quantas vezes na semana? Hã? Você quer estar junto todos os dias com o discípulo? Responde não. Para não correr o risco de mentir. A maioria de nós não quer. Mas a gente acha bonito o que está escrito ali, mas a gente não quer. Sabe por que a gente não quer? Porque incomoda a gente. Atrapalha a nossa rotina. A gente não diz não, a gente quer tudo ordenado dentro do que nós planejamos. Não tem como cumprir a ordem de Jesus assim. Todos os dias estavam juntos. Tem mais, tinham tudo em comum. Isso é um modelo de igreja. E nós temos que nos perguntar. Eu sei que na vida moderna é mais difícil. Jerusalém tem cerca de 100 mil habitantes. Curitiba tem, sei lá, 2 milhões. Moram distantes. Um dos bairros de vocês pode ser maior do que Jerusalém inteira. Mas nós temos recursos que eles não tinham. Nós podemos usar os recursos de hoje para favorecer o nosso relacionamento e para favorecer a edificação mútua, para cumprirmos a nossa vocação. Você quer ver um exemplo? Para que isso aconteça, eu preciso fazer habitar em mim ricamente a palavra de Deus. Senão não tem como edificar. Eles estavam juntos e se ensinavam. Perseveravam unânime na doutrina que eles conheciam. E eles não tinham Bíblia. Era a doutrina repetida oralmente de um para o outro. Quando você se enche da palavra, fica mais fácil transmitir. Pensa assim. Ao invés de estar mandando mensagenzinha que manda, alguém pega uma lista de transmissão, pega uma mensagenzinha, um passarinho cantando, o sol nascendo, borboletinhas, arco-íris, e o seu dia será maravilhoso, porque Deus está com você, pererê, 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 blum, manda para 100. Aí você pega, blum, manda para mais 100. Você não se detém meio segundo para meditar naquilo. Pelo amor de Deus, não manda para mim não, que eu nem abro, eu apago. Que recebo as dezenas disso todo dia, eu nem abro. Você quer edificar alguém pelo WhatsApp? Edifique. Pense em uma palavra que você meditou, que Deus falou no teu coração. Fala um comentário sobre aquela palavra e manda para uma lista de amigos. Manda para pessoas específicas. Ó, fulano, Deus falou isso aqui, eu queria. Edifique pelo WhatsApp, mesmo. Não manda mensagenzinha repassada não, que ninguém vai ler aquilo. Nem você lê. Você manda sabendo que ninguém vai ler. Eu não sei porque você manda. Usa esse recurso para edificar, para consolar, para animar. Que uma coisa simples que nós podemos fazer. Eu tenho dito isso por tudo que é canto que eu ando. Os que moram perto. Eu estava outro dia lá em Vitória e disse que capixaba não gosta de receber visita. Eu disse, pois é, capixaba muito sua cultura. Porque a Bíblia manda abrir a porta. Não sei como é que é o curitibano, capaz de ser igual. Isso não é cultura não, isso é Bíblia. Estar de casa em casa, edificando, consolando, servindo, é Bíblia. Está na planta da igreja. É esquisito, incomoda para chuchu. Você vai sair para o trabalho. Você pode sair 15 minutos antes, ou voltando do trabalho, chegar em casa 15 minutos depois, mas é para alguém que está no caminho. Tipo, fulano, fulana, vou parar aí, para a gente orar 15 minutos. Eu estou dizendo aqui, irmãos, eu sei que a maioria nem vai se lembrar disso amanhã, porque não quer nem saber de pensar em tal possibilidade. Mas é uma possibilidade real, que deveria ser considerada. O que te impede de, na passagem, parar na casa do teu irmão e orar com ele 15 minutos? O que te impede? Aqueles que estavam juntos todos os dias, não passavam o dia todo junto, não. Passavam ali, em algum momento estavam juntos, oravam, se edificava e ia-se embora para o seu trabalho. Não era até que de vagabundo, desocupado, que não tinha o que fazer, não. Aquele povo trabalhava e vivia, mas estavam juntos. Quando você lá no norte da África,
um crente nacional lá, um irmão nacional lá, reclamou comigo, disse, rapaz, todo dia você quer estar junto. Eu podia pensar assim, feliz, eu saio da minha terra, venho para cá, para estar com ele, ele está achando ruim. Eu disse, rapaz, eu não sei passar sem comunhão, não. Eu sou viciado em comunhão. Eu sinto falta. Eu quero estar com os irmãos. Há algo que Deus produz, irmãos, quando estamos juntos, nos edificando. Há uma comunhão que é do Espírito. E há uma edificação que é produzida. Há um consolo que é produzido. Há um ânimo que é produzido. Há uma situação que foi marcante para nós quando estávamos lá. Nós morávamos perto do maior aeroporto do país. Morávamos a 1 hora desse lugar. Então, tudo que é gente que vinha para visitar a missão, para etc., nós íamos buscar no aeroporto, levava lá para casa e depois distribuíamos para os diversos lugares do país, para onde aquelas pessoas queriam ir. Uma vez lá em casa, uma multidão de gente. Olha, tem gente falando suíço, alemão, tem gente falando inglês, tem gente falando francês, tem gente falando espanhol, tem gente falando árabe, e nós dois ali falando baianês. A gente não conseguia se comunicar com ninguém. O que nós oferecemos em nossa casa? Sorrisos e comida boa, para o povo ficar feliz e rir. Eu disse, irmãos, não havia comunicação, mas havia comunhão. Porque o mesmo Espírito que testificava com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, que testificava com o Espírito de minha família que nós éramos filhos de Deus, esse mesmo Espírito testificava com o Espírito daqueles irmãos que eles eram filhos de Deus. Nós somos uma família. Não importa se não nos entendemos em nossos idiomas. A casa está aberta, tem comida na mesa, e sorriso à vontade, e braço aberto. Eu sou chameguento, pode abraçar, de pegar. Ah, meu irmão, não fica meio assim, né? E solta me larga. A casa estava aberta. Era um serviço. Tem gente aqui, irmãos, que eu nunca mais voltei a ver. Mas eles vieram com um propósito, conhecer a missão, ter notícias da igreja perseguida ali, levar para o seu país, enviar recursos depois. Eu dava a minha justa cooperação. Sem falar nada do que eles falavam. Eu pegava no aeroporto, trazia para minha casa, dava boa comida, boa acolhida, e os despedia, ia levá-los, às vezes ia levá-los de carro em diversos pontos do país. Era a minha justa cooperação. Era o que eu podia fazer no lugar que eu não sabia nem dar bom dia. Primeira vez que eu fui comprar frango, eu bati asa e cacarejei. Cheguei no açougue, porque a carne de boi é muito cara. Eu cheguei no açougue e eu queria apontar, se visse e falei assim, a mímica foi a língua que eu mais usei, foi mímica. Cheguei num pequeno açougue, olhei, não tinha frango em lugar nenhum. E o cara me olhando, eu disse, e aí? Lá na língua desse, é chinês, sabe? O que você quer, amigo? Fiquei tentando lembrar do nome, eu já tinha tido uma aula sobre isso, né? Mas quem disse que eu lembrava do nome? Eu tinha que comer. Eu me tirei. É mico centímetro que você paga nesses lugares, viu? Se eu não sabia nem comprar frango, não sabia nem dar bom dia, como é que eu me comunicar com os irmãos? Tinha como? Então eu tinha sorriso, braço aberto e mesa posta. É minha justa cooperação naquele momento. Cada um de vocês pode dar a sua justa cooperação e promover a edificação do corpo de Cristo. Amém? De verdade? 20 para as 8, passa mais? Já está pronta a comida aí? Tá não? Quero deixar vocês com fome e fazendo vigília aqui. Há um estilo de vida que é da igreja de Cristo em qualquer lugar do mundo.
pegar outro exemplo bíblico. Como santos, pessoas simples, desconhecidas, podem fazer uma grande obra para Deus, atuando com simplicidade e obediência a quem Deus mandou. Eu vou explorar melhor esse assunto amanhã. Eu quero dar um flash aqui. Vou deixar como tarefa. Dei uma lida depois Atos 8, de 1 a 4. E depois eu leio Atos 11, de 19 em diante. E vejo qual é a relação entre um texto e outro. Amanhã nós queremos explorar um pouco isso, mais profundamente. Atos 8, de 1 a 4, relacionados com Atos 11, de 19 em diante. Deu uma conferida hoje à noite, que amanhã a gente vai explorar isso com mais. Tentando demonstrar como a igreja pode fazer muito. Que a tarefa de levar o evangelho ao mundo não é dos apóstolos, profetas, evangelistas, é da igreja. Que a igreja de Jerusalém cresceu naquele modelo da Atos 2, 42 a 47. Mútua edificação, mútuo serviço e muita pregação do evangelho. Você quer ver uma coisa? Os cristãos evangélicos, protestantes, nós, é muito fácil criticar católicos e espíritas pelas boas obras que eles fazem. Um dia eu ouvi falar muito mal de uma pessoa lá na Bahia muito conhecida e amada, chamada Irmã Dulce, uma freira católica que fez uma obra social enorme. Disse: moço, quando eu fizer 1/10 do que ela fez, não posso criticar, até lá eu vou ficar calado. São mulheres socorreu mendigos, criou um hospital, botou gente lá dentro, socorreu leproso. Eu não posso criticar ela se eu não faço o que ela faz. Mas nós criticamos boas obras nesse sentido. Não sei porquê. Quando Paulo esteve em Jerusalém, os apóstolos disseram a Paulo que não se esquecesse dos pobres. Ele disse: eu me esforcei para fazer isso. A gente vê Paulo e suas cartas correndo atrás de recursos para abençoar os pobres de Jerusalém e da Judéia, inclusive. Faz parte do serviço do santo se inteirar da causa dos pobres, socorrer necessitados, qualquer um que possa surgir no nosso caminho. Com as pessoas que vão para hospitais, levar comida para os parentes que estão lá na fila para esperar entrar no hospital no outro dia de manhã. Irmãos, vão. Alguns movimentos de Salvador, tem vários grupos, fazem vários hospitais da cidade. É um serviço. Você faz o bem, você pode pregar o evangelho. Tem grupo de jovens que visitam asilos de velho, vão para lá contar histórias para os velhinhos, fazer a unha deles. Nós vamos fazer isso. Equipe de jovens vão visitar orfanatos, brincar com as crianças, contar histórias, pregar o evangelho. Alguém vai virar discípulo? Não sei. Jesus andou por toda parte, fazendo bem. Faz parte da vocação da igreja se importar com o necessitado do povo e fazer o bem. Ocupe sua mente com ideais que sejam nobres e se pareçam com o de Cristo. Ocupe seu tempo com isso. Porque se nós não ocuparmos nosso tempo com isso, nós vamos ocupar com um bocado de coisa que não presta para nada. Eu vou encerrar meu contrariando aí o chefia.